Essa manchete tem rodado a internet agora nos últimos dias, levantado muitas discussões e eu, pessoalmente, gostaria de trazer aqui dois pontos que eu acredito que são extremamente importantes. O primeiro deles diretamente relacionado à manchete, que é a questão de como fica o esporte feminino com a participação de atletas trans em competições femininas. E, pessoalmente, eu tenho uma opinião bastante clara em relação a isso, que eu não acredito que seja justo com as mulheres que alguém que teve a formação do seu corpo como homem e, por consequência, contando com a testosterona que acabou levando a mais força, tamanho maior, mais explosão muscular, possa competir com mulheres, mesmo que depois de tratamentos que reduzam o nível de testosterona, porque ao longo do crescimento essa pessoa se beneficiou disso aqui. Agora, isso, aliás, diga-se de passagem, é a mesma lógica pela qual em competições de crianças a gente não coloca meninos, por exemplo, de 11 anos competindo com meninos de 17. Ou porque em competições que nós temos na Paralimpíadas, você não vai colocar, por exemplo, numa prova de natação, um competidor que não tem a mão competindo com um competidor que não tem os dois braços. São condições diferentes e para isso a gente precisa ter categorias diferentes e é exatamente o que eu acredito que deveria acontecer com o esporte trans. Agora, o outro lado que me chama a atenção dessa discussão é que o que está gerando toda essa discussão é uma manchete de um ano atrás. Essa nadadora americana não nada faz um ano. E por que essa discussão voltou à tona? Diga-se de passagem, de lá para cá, a própria Federação de Natação mudou a regra e passou a admitir, competindo entre as mulheres, apenas atletas trans que fizeram essa transição até os 12 anos e que, portanto, não tiveram esse benefício desse fortalecimento que veio depois. Eu ainda acho que a questão do esporte é relevante porque cada federação esportiva tem suas próprias regras, em outros esportes a gente tem situações diferentes, então sim, eu acho que é uma questão relevante. Mas eu acho que o fato disso voltar traz uma segunda questão que eu acho que é extremamente relevante. A gente separar atletas trans de atletas femininos para que as mulheres tenham condições de competição iguais entre si, é nada mais justo. Sem falar que tinha um outro risco importante que a participação de atletas trans entre as mulheres poderia trazer, que é de estados não democráticos passarem a forçar forçar meninos a fazerem essa transição para que possam competir como meninas e esses países se tornarem grandes potências esportivas às custas de transições que não foram por opção das pessoas que fizeram, mas como uma política de Estado de se tornar uma potência esportiva feminina, levando vantagem dessa força que foi adquirida antes. Mas voltando, por que esse assunto voltou agora? E ele voltou agora por várias razões. Particularmente no Brasil, a gente teve declarações recentes no Congresso que ajudaram a inflamar essa história de transfobia. E aí eu queria trazer esse segundo tema, o que é o absurdo estado da homofobia e transfobia no Brasil. O Brasil tem o horrível título de país onde há mais homicídios de gays, homossexuais, transexuais e da comunidade, crimes associados a preferência sexual ou identidade de gênero. Isso é um absurdo. Nos últimos anos a gente tem perdido mais de 200, às vezes mais de 300 pessoas única e exclusivamente em função das suas opções sexuais ou pelo gênero que elas optaram ter. E isso é absolutamente inaceitável. Em 2019, o STF equiparou crimes ligados a esse tipo de fobia relacionada à opção tanto sexual quanto de gênero aos de racismo. Só que na prática, aplicar essa lei é algo que não tem acontecido. E a gente precisa, assim, de muita firmeza na aplicação da lei, porque é inaceitável que a gente tenha não apenas preconceitos e preconceitos que aparecem com grande frequência expressos de forma verbal, isso já é sério, já é importante, já é grave, mas não tem como aceitar de forma absolutamente nenhuma nenhum tipo de agressão física por quem uma pessoa é, ou pelas opções que essa pessoa faz para a vida dela. Isso aqui tem que ter punições gravíssimas, a gente precisa acabar com isso. E eu achava que não podia deixar passar por esse tema sem trazer esse outro lado igualmente ou ainda mais importante
provavelmente mais importante do que a própria questão do esporte, que para mim é muito importante, eu sou apaixonado por esporte, mas não dá para deixar de falar do outro lado. Portanto, atletas trans devem competir com gente em condição de igualdade, outros atletas trans, até porque tem um último ponto disso, tá? Porque quando a gente fala disso, a gente fala, não, então um atleta trans, que era um homem que na transição se tornou uma mulher. E a partir disso daqui, o que a gente tem é alguém que levou uma vantagem esportiva. Mas tem um outro lado, que é o contrário. É uma mulher que aí, mulher de nascença, que se tornou um homem, e neste caso, o que a gente tem é o contrário, ela está numa condição de grande desvantagem para competir com atletas masculinos, e é justo que ela tenha a própria categoria.